Neste vídeo vou mostrar para vocês 5 passos básicos para a construção de uma escultura. Tudo que eu considero como essencial para a construção de um objeto artístico, de uma peça artística, tudo voltado para a terceira dimensão, ok? Vamos lá? Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Vou mostrar para vocês hoje 5 passos básicos, vamos considerar assim, 5 passos fundamentais que eu considero como fundamental para a construção de uma peça artística, de um objeto artístico, tudo voltado à terceira dimensão. Eu vou elencar aqui 5 possibilidades aqui de organizar o pensamento para a construção desse objeto, ok? Então vamos lá. Primeiro passo, a ideia. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é qual o sentido da peça. O que eu quero com uma peça artística? O que eu quero com uma peça escultórica? Então, o que eu quero transmitir com isso? Tá? Então, meu primeiro pensamento vai ser voltado para o sentido da peça. O que essa peça vai ter como sentido artístico. Dentro dessa questão da ideia, eu vou buscar referenciais de pensamento para a construção dessa ideia, né? O que ela vai representar, né? Se essa escultura vai ser um abstrato, se vai ser um figurativo, se essa ideia que eu tenho ela vai se configurar em uma figura ou não vai se configurar em uma figura, e aí vai para a abstração. Se for para a questão da figuração, qual vai ser a personificação dessa escultura? Qual personagem que ela vai se materializar ali para passar a minha ideia? Se essa escultura ela vai contar uma história, se ela não vai contar uma história, se ela vai ter um sentido narrativo, isso é primordial para a construção da escultura, você colocar o sentido narrativo nela, tá? Então, se eu tenho uma ideia, eu vou construir uma história e aí a partir dessa história vai ser representada nessa peça artística. Ou não, tá? Ou pode se quebrar aí esse sentido narrativo e a peça não ter nenhum tipo de história a contar. Só a vontade mesmo da gente olhar para a peça e sentir algo, sem precisar uma narração, sem precisar de uma história definida, tá? Então, o primeiro passo, eu tenho que construir a ideia, né, o escopo aí do pensamento que vai ser representado nessa peça. Então, o segundo passo para a construção de uma peça artística é o desenho. Então, a partir do desenho, da materialização do que eu penso, começo a colocar isso no papel, fazendo esboços, fazendo riscos aí para que eu entenda o que eu estou pensando, né, dentro da matéria. Mas, Thales, será que eu tenho que desenhar muito bem para fazer esses esboços, para fazer esse projeto? Não precisa necessariamente desenhar. Claro que desenhar é fundamental, claro que desenhar, quanto mais você desenha, melhor para que você entenda o que você está pensando e coloque para fora, tá? Coloque na materialização, tá bom? Então, assim, o desenho ele é fundamental para que você capte o que você está pensando e coloque no papel, porque o nosso pensamento ele vai se esvaindo, né? A gente pensa muita coisa ao mesmo tempo e acaba se perdendo. Então, colocar no papel o que eu estou pensando, através de riscos, através de esboços, é fundamental. Então, aí que se vai para o projeto, tá? Então, o projeto o escultórico, o projeto artístico, parte sempre de um desenho. Nesse projeto, eu estabeleço as proporções, tá? Se essa peça artística vai ter proporções humanas ou não, se ela vai ter elementos dentro dessa composição que vai criar proporções em relação a um elemento ao outro, tá? Então tudo vai se colocar ali no desenho para que eu faça esse projeto de maneira adequada, que eu entenda esse projeto, que eu pegue esse projeto, entenda e consiga executá-lo. A partir disso eu vou estabelecer aí, né, se essa peça vai estar ligada à realidade ou não,
A complexidade da pose vai ser fundamental também na construção do projeto, e o movimento dessa peça, né? Uma peça escultórica é interessante que ela tenha algum tipo de movimento, faça menção ao movimento, tá? Como a peça escultórica, né, de certa forma ela fica estática, então ela tem que dar esse sentido ao espectador, ele tem que dar sentido aos olhos esse movimento. Tá? Essa intenção de movimento. E também é interessante sim colocar movimentação aí na escultura. O terceiro passo para a construção da escultura é estabelecer qual o material que vai ser utilizado para a feitura dessa escultura. Tá? Dependendo do material que é escolhido, vai se criar um caminho. Tá? Então, se eu escolho uma pedra, tem um caminho a seguir, porque a pedra ela tem uma complexidade para ser modelada. Se eu escolho uma madeira, tem um caminho a seguir, porque a madeira tem uma complexidade a ser modelada. Se eu escolho barro, ou massa cerâmica, ou clay, óleo clay, ou plastilina, sempre vão ter caminhos distintos. Cada material vai te dar um caminho distinto para que você construa essa peça. Então, se eu penso de maneira subtrativa, né, de retirar material, eu vou seguir um caminho. Se eu penso de maneira aditiva, de adicionar material, eu vou seguir um outro caminho. Eu vou deixar aqui no card, um lugar aqui, né? Eu vou deixar aqui um vídeo que eu falo sobre essa questão do aditivo e do subtrativo dentro da escultura, tá bom? O quarto passo é o considerado mais rotineiro, né? Então vamos chamar ele aí de rotina de trabalho, o quarto passo como rotina de trabalho, que eu vou estabelecer aí, que vai ser o negócio do fazer mesmo, tá? Do trabalho em si, tá? Então, qual o horário que eu vou trabalhar? Se vai ser de 8 às 5, eu estabeleço o meu horário de trabalho, né? Porque dentro da feitura da arte você tem que ter um ritmo de trabalho, sim. É interessante que você tenha um ritmo de trabalho para que você crie um método, para que você crie uma rotina dentro de você para a construção daquela peça, tá? Então, ter um horário de trabalho é fundamental. Saber quais são os dias que você vai trabalhar, então anotar mesmo, olha, vou trabalhar segunda, quarta e sexta, vou trabalhar todo dia 2 horas por dia, vou trabalhar todo dia, sei lá, 3 horas, 5 horas, isso aí vai tudo depender do seu ritmo de trabalho, tá? Então você estabelece isso na sua mente, a sua rotina de trabalho. O local que você escolher para trabalhar vai ser imprescindível, tá? Porque você vai colocar sua peça ali, vai começar a modelar ou a quebrar a peça. Tem toda uma sujidade que acontece com esse manipular desses materiais, tá? Então você tem que estabelecer muito bem o seu local de trabalho para não incomodar as outras pessoas da casa, para você ter um canto específico para que você faça a sua escultura, para que você não tenha que se movimentar o tempo todo essa peça, e se tiver que movimentar, que você faça esse tipo de planejamento, tá? Então o local de trabalho é fundamental, os horários que você vai trabalhar é fundamental, e o ritmo, né, e o tempo que você vai utilizar aí para construir essa peça também é fundamental. O quinto e o último passo, né, é o ferramental. Quais são as ferramentas que você vai utilizar? Como eu falei lá no passo 3, né, quando você define o material, você define um caminho, tá? E aí você cria uma rotina de trabalho. E com isso você vai ter ferramentas específicas para esse trabalho, tá? Então, quando eu escolho um material, eu escolhi pedra, eu tenho um ferramental específico para pedra. Eu escolhi madeira, eu tenho um ferramental específico para madeira. Então isso tudo tem que estar bem organizado para que você não perca muito tempo de trabalho, tá? Então, quando você define um material lá no ponto 3, você vai definir uma rotina de trabalho e você vai definir uma ferramental para essa rotina de trabalho, tá? Então, escolhi uma massa cerâmica boa de se trabalhar, eu vou ter estecas e desbastadores específicos para isso. Aí eu escolhi polímero e clay, então vou ter ferramentas específicas para isso. Aí eu escolhi madeira, então vou ter ferramentas específicas para isso, tá? Então cada material vai te dar um ferramental específico para trabalhar. Então considero esses os 5 passos aí fundamentais para a construção de uma escultura, ok? Quem gostou, dá um like aí,
né? É muito importante pra gente continuar fazendo esse tipo de material para vocês, tá? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, tá? Para vocês continuarem aí recebendo aí pelo YouTube esse tipo de material, tá? E aperta o sininho aí para receber as notificações dos vídeos aí, dos novos vídeos aí que vão aparecer, tá bom? É isso, gente. Muito agradecido. Obrigado aí pela companhia. Beijo, tchau.